Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia. Capítulo 9, verso 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti avançar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E lhe disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Por favor, agora vá para 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei louco, pois direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor,
para que desviasse esse espinho de mim. E ele me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, a última referência, Gálatas 4:12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos dareis. Amém. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos Paulo um pouco antes da sua conversão. A Bíblia diz para nós que Paulo estava segurando as roupas das pessoas que estavam apedrejando Estevão, servo do Senhor Jesus, que havia feito um discurso, dado uma palavra, contando a história de Israel aos judeus e mostrando que Jesus era o Cristo e que eles haviam crucificado e matado o Senhor da vida. Paulo vê essa multidão levando Estevão para fora da cidade, ele guarda as roupas das pessoas e elas pegam pedras e apedrejam até a morte Estevão. E a Bíblia diz, Paulo consentia, Paulo, ele autorizou, Paulo foi conivente, Paulo vibrou, Paulo viveu aquele momento de matar aquele homem. Ele sentiu o gosto de sangue na sua boca, na medida em que esse sangue escorria do corpo de Estevão que estava sendo apedrejado. Não satisfeito, o capítulo 8 começa dizendo que assim que termina esse assassinato, ele inicia, junto com outros que estavam ali, uma caça a todos os cristãos, a todos os discípulos do Senhor. E ele começa a matar e levar preso e tomar os bens daquelas pessoas. Isso dura o capítulo 8 inteiro. E no capítulo 9, nós vimos que não apenas satisfeito com tanta tragédia que ele havia trazido para a vida das pessoas, ele vai aos principais sacerdotes e diz assim: olha, acabei com essa corja aqui em Jerusalém. Mas eu fiquei sabendo que lá em Damasco tem um grupo que fugiu para lá. Eu quero que vocês me deem aqui mandados de busca e apreensão. Eu quero trazer presos todos os que eu achar que sejam seguidores desse tal de Jesus. Ele odiava o nome de Jesus. E os sacerdotes dão a ele essas cartas, essas autorizações, os mandados de busca e apreensão, e ele vai, e vai com uma comitiva. Há quem diga que ele foi a cavalo, há quem diga que ele foi a pé, há quem diga que ele só caiu porque estava a cavalo, não interessa. O fato é que no caminho, de alguma forma, uma luz enorme, uma luz forte, uma coisa fora do comum brilha, e Paulo cai com a cara na terra. E aí uma voz poderosa, simples, pergunta: Saulo, por que você está me perseguindo? Ele fica apavorado porque ele percebe que aquela voz não era uma voz dos soldados que o acompanhavam, não era uma voz humana de alguém que estava por ali. A Bíblia tem uma expressão para a voz de Deus, quando Deus a faz soar, é como voz de muitas águas. Paulo não teve dúvidas e disse: Senhor, quem és que fala comigo, Senhor? E aí a resposta vem para derrubar Paulo do seu pedestal, porque diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu parei todos esses soldados, eu te derrubei, e eu quero saber por que você está me perseguindo. Ele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor diz para ele: dura coisa é avançar contra os aguilhões, você não vai dar conta disso. Irmão, o que é um aguilhão? Quem é da roça, quem passou para a roça, já viu que o boiadeiro, o
o homem que cuida de levar bois para o pasto, tirar do pasto, ele anda com um ferro comprido, que chama chucho aqui no Brasil. A tradução bíblica é aguilhão. Quando o boi é um boi bravo e ele vem para cima do boiadeiro, ou ele não quer sair, o boiadeiro pega aquela coisa pontuda, aquele ferro, e coloca, e o boi vai contra o boiadeiro, e aquilo vai entrando e vai machucando até que o boi desiste. O Senhor usa exatamente essa expressão para chamar Paulo de bovino. Hudson Taylor, que é um dos nomes mais ensinados nos cursos de administração, Hudson Taylor, ele cunha uma expressão para o trabalhador braçal, aquele que apenas vende a sua força física. Ele chama esse trabalhador de bovino. Para ele é aquele cara forte que não pensa. Tem que alguém dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele tem a força, mas ele não pensa. Na música popular brasileira, tem uma expressão que é vida de gado. O que é vida de gado? Vida de gado é vida de quem não pensa. Tem a força, faz o movimento, mas é guiado por alguém. O Senhor Jesus está dizendo: Paulo, você não parou para pensar? Você está repetindo um modelo de violência que vem lá de trás. Você não parou para pensar que eu não tenho que matar ninguém. Mas levanta, entra na cidade de Damasco, eu vou mandar alguém conversar com você. Paulo levanta, mas aí tem uma coisa, eu chamo de Paulo, mas até aqui ele ainda era Saulo. Ele está cego, ele não consegue ver. Alguém o pega pela mão e ele vai sendo guiado. E chega na casa de um homem onde ele se hospeda, e ele fica ali 3 dias cego. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, não era para menos. Durante esse tempo, há ali naquela cidade um homem chamado Ananias. É interessante porque esse Ananias só aparece na Bíblia uma vez. Eu quero falar uma coisa para você que é crente, para vocês que estão se preparando para ser, cada um de vocês, um pregador, para quem toca, para quem canta. Não queira ser uma estrela. Não queira ser um homem importante, não queira ser uma mulher importante. Na igreja de Jesus só tem uma pessoa importante, o próprio Jesus. Não ache que você é um bom pregador, que você é um grande pregador, não ache que você toca muito bem, não ache que você canta muito bem, porque os dons são distribuídos por Deus conforme o seu propósito. E se nós apenas recebemos, nós vamos nos orgulhar de quê? Não vem de nós, vem dele, ele dá e ele tira quando ele quer. Ele abre porta e fecha a porta. É por isso que um seminarista, um pastor auxiliar, não precisa querer o lugar do pastor titular. Um músico que está sentado no banco não precisa querer vir aqui para cima. Na hora que Deus quiser que um seminarista seja um pregador, ele vai fazer. No dia que Deus quiser que um pastor auxiliar seja um pastor titular, ele vai ser. No dia que Deus quiser que um músico que está sentado venha aqui para o altar, Deus traz. A gente não tem que dar empurrãozinho na obra de Deus. Ananias é um nome que não aparece até aqui e não vai aparecer depois. Ele está ali no momento que Deus precisa dele. E Deus fala: Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, igualzinho Samuel. E o Senhor diz: tem um homem hospedado nessa cidade que é importante para mim. E eu dei a ele uma visão. Ele viu um homem com o seu nome, Ananias, entrar na casa, saudá-lo, colocar a mão sobre a cabeça dele e restituir para ele a vista. O nome dele é Saulo de Tarso. Ananias tem intimidade com Deus. Irmãos, intimidade com Deus é um negócio tão interessante, porque Deus é tudo. Deus é tudo sendo tudo. Deus é o ar que respiramos, literalmente. Deus é a água que nós bebemos e que nos banha, que chove sobre a terra, literalmente. Deus é a pedra, Deus é o verde, Deus é o outro com quem eu me relaciono, Deus é o pão na minha mesa. Todas as coisas são Deus sendo, e sendo esse Deus que sustenta o universo, que pesa os montes mais altos da terra numa balança, que coloca todos os mares na sua mão, ele se deixa alcançar para uma conversa simples
de quem realmente está interessado em conhecê-lo. E Ananias, ele vive essa intimidade, essa simplicidade, essa proximidade de Deus. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido de muitas pessoas têm falado desse homem, desse nome, esse Paulo. Quantos males ele tem feito aos teus santos lá em Jerusalém. Ele matou Estevão, ele matou tantos depois de Estevão. Quem ele não matou, ele aleijou. Quem ele não aleijou, ele prendeu. Quem ele não prendeu, ele tirou os bens e empobreceu. E essa praga, não satisfeita, vem para cá com cartas para prender e fazer a mesma tragédia aqui. E o Senhor Deus responde com uma doçura, com uma intimidade, com uma simplicidade, como Ele gosta de fazer. Não há uma pessoa que pergunte alguma coisa a Deus e que não tenha resposta. Quando alguém pergunta alguma coisa a Deus e não ouve a resposta, é por uma de duas razões: ou a pessoa não fica para ouvir, faz a pergunta e vai embora, ou a pessoa não quer ouvir, porque o pior cego é o que não quer ver e o pior surdo é o que não quer ouvir. Tem muita gente que pergunta e não quer resposta. Mas Ananias queria e ele ouviu. Ananias, esse Saulo, que é essa praga, é um vaso que eu escolhi para levar o meu nome diante dos poderosos. Então vai e faz o que eu estou mandando. E Ananias então vai. Chega na casa, Saulo está lá consternado, está lá abalado, está lá entristecido, está lá sem entender nada, tentando saber quem é esse homem da visão que chama Ananias, que vai entrar naquela casa, e de repente ele ouve a porta abrir. Ele olha, mas não vê, porque está cego, mas leva a cabeça para o lado do som, ouve passos, e uma voz doce e misericordiosa fala com ele: Saulo, irmão. Não falou Saulo, seu desgraçado. Não falou Saulo, sua cobra. Não falou Saulo, coisa ruim. Mas disse: Saulo, irmão. O Senhor que te apareceu no caminho, que também é o meu Senhor, me enviou aqui para que você receba de volta a sua vista. Irmãos, que coisa tremenda quando alguém se coloca para fazer a obra de Deus, no tempo de Deus e do jeito de Deus. Eu disse uma vez para um irmão querido: você é muito bravo, você parece um cavalo numa loja de vidro, cheio de enfeites de vidro. Você entra como um cavalo, é forte, mas você está no lugar errado, do jeito errado, e quebra tudo, estraga tudo. Quem quer fazer a obra de Deus a ferro e fogo? Quem quer cantar e briga por causa do lugar? Quem quer tocar e briga por causa do lugar? Quem quer pregar e briga para poder pregar? Quem não fica satisfeito e vai embora e não se deixa trabalhar, é como um cavalo numa loja de utensílios de vidro, quebra tudo, não faz nada que presta. Mas quem é manso, quem espera o tempo de Deus, como Josué, que serviu a Moisés, nunca Josué quis o lugar de Moisés, como Davi, que teve oportunidades de matar ao rei, e não matou, não quis tomar o lugar, esperou o tempo de Deus. Esse homem, ele faz a mesma coisa, no tempo de Deus ele faz a obra. Ele põe a mão na cabeça de Saulo, e Saulo cai umas escamas nos olhos dele, e Saulo começa um ministério. Mas irmãos, o tal do Saulo era carne. É engraçado porque quando a gente pensa em Adão e Eva foram criados perfeitos. Eles foram criados sem pecado, Dudu. Mas o pecado entrou, Eva errou e Adão errou. E nós conseguimos ler na Bíblia que nós devemos ter a pureza de Adão e Eva no começo, mas devemos lutar para não pecar como eles pecaram, devemos lutar para não dar ouvido a uma voz estranha que fala contra aquilo que o Senhor nos ensina. Nós lemos a história de Israel e ela é maravilhosa, e a Bíblia diz que tudo quanto está escrito para o nosso aprendizado, para o nosso exemplo, e nós conseguimos olhar a história de Israel e dizer: nós devemos ser povo de Deus como Israel, nós devemos ser testemunhas de Deus como Israel. Mas nós entendemos que Israel pecou,
que Israel se afastou dos princípios do Senhor. Quem vem à escola dominical com regularidade tem estudado quanto Israel pecou e quantos profetas foram levantados para denunciar, e por causa da sua rebeldia, eles foram levados à Babilônia. Nós sabemos dizer que Israel é perfeito como eleito de Deus, mas erra como gente. Mas quando chega no Novo Testamento, os ensinos de Paulo, a igreja pega os ensinos de Paulo como se eles fossem todos perfeitos, como se Paulo não fosse homem, como se Paulo fosse Deus. É engraçado porque uma das críticas da igreja evangélica, a igreja católica, são os seus santos. Mas nós olhamos para Paulo como um santo acima da humanidade, não como um santo eleito de Deus para ser salvo. Mas tudo que Paulo fala, as pessoas dizem, é isso mesmo. Não, não é não. Adão errou, Israel errou e Paulo errou muito. A primeira coisa que Deus fez com Saulo de Tarso para transformá-lo em Paulo foi dar a ele 3 dias de olhos fechados. Sabe por quê? Irmãos, eu vou falar agora como psicanalista, eu vou falar como psicólogo agora. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que a doença física normalmente é a vida falando de um problema que a pessoa tem, e aquela parte do corpo apenas denuncia. A pessoa que tem um problema nos olhos normalmente não está enxergando uma situação. A pessoa que tem um problema de refluxo normalmente tem uma situação que ela não consegue engolir, que está difícil para ela, ela não digere. A pessoa que tem uma dor que vem do nada na perna, no joelho, é uma pessoa que não sabe que caminho seguir. A dor é sempre uma denúncia, a doença é sempre uma denúncia, o câncer é sempre uma opção pela morte, por alguma razão. Mas isso é uma coisa que a militância na psicologia, na psicanálise me tem ensinado. Deus coloca uma doença, algo nos olhos de Paulo, para que Paulo revisse as coisas. Porque Paulo era um homem que condenava todo mundo. Ele viu Estevão pregando uma coisa que ele não entendia, ele disse, mata. Deus não quer uma pessoa brigona, Deus não quer um homem brigão, Deus não quer ninguém que bate a porta e vai embora. Não concordo, vou embora. O pastor me chamou a atenção, vou embora. O líder do louvor fez isso, eu vou embora. Não, isso não é uma pessoa que agrada a Deus, porque esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus dos homens. Pastor, mas no Velho Testamento nós tínhamos pessoas tão atrasadas, que tiveram que esperar séculos até que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviasse seu Filho Jesus em carne. E quando Jesus veio, Jesus disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vou dizer diferente. Ele teve o cuidado de nos dar o exemplo. E quem veio à escola dominical hoje, quem não veio, perde, sempre perde. Mais uma vez nós estudamos alguma coisa do tipo, cantai ao Senhor um cântico novo. Deus não quer que a gente seja como os antigos, mas que a gente veja as coisas com um olhar novo. Por isso é que Saulo fica cego. Ele entra 3 dias na presença de Deus, ele precisa rever os seus conceitos. Ele precisa ser uma pessoa que pregue a vida. O evangelho significa boas novas e não más novas. Se alguém chega para você e diz, olha, se você não se converter, você vai morrer, isso não é uma boa nova, isso é uma má nova. Se alguém chega para você e fala assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor, Deus vai pôr um câncer em você, isso não é uma boa nova, isso é uma má nova. Imagina que alguém chega para você e diz assim, você vai morrer, você diz, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Esse não é o Deus do amor, esse é o Deus do terror, do pavor, e não é o Deus que em Jesus nós encontramos. O Deus que nós encontramos em Jesus é aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saulo não entendeu muito bem isso. Irmãos, no final da vida de Paulo, em 2 Coríntios, Paulo começa a mostrar como é que ele se sentia superior aos outros. E ele faz isso, dando a entender que ele é muito humilde. E ele diz assim, conheço um homem, escrevendo para os Coríntios na 2ª carta, conheço um homem, que no corpo ou fora do corpo não sei, Deus é que sabe, ou seja, eu não sei nada, Deus sabe tudo. Foi até o 3º céu, foi no paraíso, ouviu coisas inefáveis que não podem ser descritas com as palavras. Viu coisas tremendas que ao homem não é permitido falar. Não vou nem falar para vocês o que eu vi. E aí ele diz, olha, por causa da excelência das minhas revelações, daquilo que me foi dado,
me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, bater na minha cara. Pedi a Deus 3 vezes: Deus, tira o espinho da minha carne, tira essa doença que está no meu corpo. E Deus disse: não, a minha graça te basta. E o Paulo diz: sabe por que eu vivia isso? Por causa da minha tendência à arrogância. Porque eu sempre me achei melhor do que os outros. Engraçado que ele começa o ministério dele 3 dias cego. E aí tem um espinho na carne dele, e os teólogos vão mostrar para nós pela carta de Gálatas que nós lemos. Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim: quando eu fui ter aí com vocês, eu fui em fraqueza. E eu fui com uma doença terrível na minha carne, que seria até explicável se vocês tivessem nojo de mim. E eu sei que se vocês pudessem, vocês me dariam seus próprios olhos. Por que os Gálatas dariam os olhos para o Paulo? Porque a enfermidade, o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, era uma doença nos olhos dele, que perturbava Saulo ou Paulo de ler, de escrever, que ficava provavelmente soltando pus, que provavelmente era uma coisa que deixou o rosto dele deformado. E quando nós estudamos as cartas de Paulo, ele começa escrevendo, em algumas cartas ele diz: veja que eu mesmo estou escrevendo com letras cada vez maiores, porque ele já não estava enxergando. Depois numa outra carta ele diz: olha, eu só estou assinando, eu já não consigo nem escrever a carta, eu só assino agora. Depois ele diz assim: olha, eu já nem assino nem escrevo, é Tércio que está fazendo isso para mim. Por que ele foi perdendo a visão? Irmãos, a Bíblia diz para nós, na carta de Hebreus, que Deus corrige e disciplina a todos quanto Ele ama. Então Paulo estava enganado quando ele disse: o espinho da carne foi colocado em mim por causa das revelações que me foram dadas. Mentira, não foi não. Deus não vai te dar uma revelação e te castigar por causa disso. Deus castiga aqueles que são rebeldes. Porque na sua rebeldia eles podem se afastar. O castigo é o chucho. É aquilo que Deus disse para o Paulo lá no começo: dura coisa te é ser rebelde, porque o espinho vai entrar em você. O chucho, o aguilhão vai entrar. E Paulo diz: é um espinho, é um chucho que está entrando nos meus olhos. O que eu não fiz naqueles 3 dias, que era enxergar a vida como ela é, Deus agora está me levando na marra. Irmãos, presta atenção em nome de Jesus. Paulo fez coisas absurdas na Bíblia e que a gente não pode repetir. Pastor, mas o senhor está falando contra Paulo? Misericórdia, claro que não, irmãos. Eu estou explicando a Bíblia para que a gente não erre. Eu não quero errar como Adão e Eva erraram, e eles erraram. Eu não quero errar como Israel errou, e Israel errou. E eu não quero errar como Paulo errou, porque ele também errou. E tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o meu aprendizado. Paulo teve vários erros que a gente tem que olhar e não bater palma e dizer: eu não quero errar desse jeito. Eu vou falar de pelo menos 3. Um erro terrível de Paulo. Paulo fica sabendo que é um jovem que se apaixonou por uma concubina do seu pai, por uma amante do seu pai. E ele vive uma fé, ele vive um caso de amor com essa mulher que era uma amante do seu pai. E ele vai para a cama com ela, ele faz sexo com ela. Paulo fica sabendo disso, não conhece o cara. Em 1 Coríntios ele escreve dizendo assim: vocês deviam ter vergonha de deixar esse cara no meio de vocês. Eu não estou aí, mas eu já dei liberdade a Satanás para destruir o corpo desse cara. Poxa! Mateus, Marcos, Lucas e João contam histórias de Jesus, e Jesus nunca entregou ninguém para o diabo destruir o corpo. Jesus nunca fez o que Paulo foi arrogante a ponto de fazer. Paulo virou e disse: eu entrego uma vida que Deus fez, que Ele amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer por ela. Eu entrego essa pessoa para que Satanás destrua o corpo dele. Com que autoridade um crente tem poder para entregar alguém para o diabo, irmãos? Nem Jesus, que é o Filho de Deus, fez isso. Nem Jesus, quando estava sendo crucificado, estava com a coroa de espinhos, a lança entrando, as pessoas dizendo: salvou os outros, salva a ti mesmo. Em momento nenhum Jesus disse assim: Satanás, pega esse centurião e destrói a carne dele. Jesus não olhou para aquele cara que, quando ele pediu água, o cara colocou vinagre e passou na boca dele, que estava toda ferida. Jesus não disse: Satanás vai te pegar. Paulo, porque ele ficou sabendo que alguém viveu essa situação, ele entrega a pessoa para Satanás. Misericórdia. Paulo era homem, Paulo falhava.
Por que que ele está com uma enfermidade nos olhos? Para que Deus estivesse dizendo para ele assim: Paulo, veja as coisas como elas são, eu sou um Deus de amor, eu não sou um Deus de terror, eu não ponho pavor, eu não amaldiçoo, eu abençoo. Segundo erro de Paulo, eu vou citar só 3, já citei um. O apóstolo Paulo está sentado, comendo, e de repente chegam alguns com Pedro. Aliás, Pedro está sentado comendo com os gentios. Chegam alguns judeus e o Pedro começa a dissimular, porque o judeu não podia se assentar com o gentio. Pedro começa a fingir que ele não estava ali, ele estava só sentado, mas não estava em comunhão com os gentios. Paulo diz assim: quando eu vi que Pedro agia de uma forma errada, ali mesmo, na frente de todo mundo, eu botei o dedo na cara de Pedro e disse: se tu que é judeu vive como gentio, por que você quer fazer o gentio viver como judeu? Eu envergonhei o Pedro, eu passei uma rasteira moral nele na frente de todo mundo. Olha, eu sou assim, eu rodo a baiana, eu viro a mesa e eu falo mesmo. Você conhece gente que tem mania de falar a verdade? Irmão, tem gente que fala: eu falo mesmo, eu sou muito franco, eu sou muito sincero. Desculpe, mas você é falto de inteligência. Falar a verdade a que preço for é mais ou menos como você passar uma navalha em alguém que tem um espinho na carne. Em vez de você tirar o espinho, você arranca a carne. Como é que você fala com as pessoas? Você fala com jeito, com respeito. Ele podia ter batido no ombro de Pedro e falado: Pedro, faz favor, chega aqui, vem cá, caiu um negócio aqui. Pedro, o que você está fazendo? Você não é pregador da graça? Eu também sou. Jesus não perdoou os seus pecados e os meus. Por que você está fingindo que não conhece aqueles irmãos? Jesus pagou o preço pela sua vida e pela vida deles. Volta lá, Pedro, corrige isso. Olha, vamos fingir que não aconteceu nada, mas vai lá e dá um testemunho bom. Irmãos, Paulo não entendia isso. Deus coloca um espinho, um chucho nos olhos dele, dizendo assim: olha para essa questão, para que ele revisse a vida. Vou falar a terceira. Paulo diz assim: os efeminados não herdarão o reino dos céus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou quem tem o selo da salvação e quem não tem. Jesus nunca disse: esse vai e esse não vai. Ele disse o contrário, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou a porta, quem chegar nessa porta entra e sai quando quiser, porque é livre. Jesus nunca disse que o efeminado não vai entrar, mas Paulo disse. Paulo falou isso com que autoridade? De onde que ele tirou isso? Ele tirou lá do Velho Testamento que mandou matar a criança, do Velho Testamento que mandou matar a grávida e arrancar o neném lá de dentro dela, porque o povo de Israel foi instruído a fazer isso, porque eles estavam em trevas de ignorância. Por isso é que quando Jesus vem, Jesus disse: olha, mudou tudo. Se alguém te bater de um lado, oferece o outro. Se te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Não resistais ao perverso. Vocês estavam atrasados. Aí vem Paulo e começa a dizer quem é salvo e quem não é. O grande erro da igreja hoje é achar que Paulo era perfeito e repetir os erros de Paulo, dizendo que esse vai para o céu e aquele não vai, dizendo a verdade a que preço for, e magoando, e ferindo, e machucando. Sabe por que a enfermidade de Paulo era nos olhos? Para que ele pudesse parar e dizer: eu preciso ver as coisas com os olhos de Jesus. Como é que Jesus está vendo essa situação? Para fechar aqui, irmãos, o Senhor nessa noite quer que você seja um crente comprometido com a vida, com o perdão, com a misericórdia, com a graça, que em você as pessoas possam encontrar um caminho que chegue a Jesus, e que da sua boca não saia nenhuma condenação, que da sua boca não saia nada que possa ferir, magoar ou afastar alguém do Senhor. Porque eu digo para vocês, em nome de Jesus, que cada pessoa por quem Jesus morreu e que ainda não é salvo, o Senhor Jesus
é o advogado dele e dela. Se você entrar numa de condenar aqueles por quem Jesus morreu, você vai se haver com o advogado deles. E ele é maior do que eu, maior do que você, como ele foi maior do que Paulo. E que nós não tenhamos que pagar o preço no nosso próprio corpo, para que a gente possa voltar à humildade. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.